Era uma tarde qualquer no Brasil quando uma notícia atravessou o oceano e desembarcou como um raio em território nacional. O novo técnico da seleção brasileira seria um italiano, não um qualquer. Mas Carlo Ancelotti, o homem que venceu tudo, em todos os lugares, com todos os tipos de jogadores. Para uns, um gênio tático. Para outros, um estrangeiro que jamais entenderia a alma do futebol brasileiro. Mas ninguém ficou indiferente. A nomeação foi um terremoto cultural. Pela primeira vez na história, o Brasil, pentacampeão do mundo, entregava seu comando a um treinador de fora. O país que ensinou o mundo a jogar bola, agora buscava lições com quem dominava os bastidores da elite europeia. Uma decisão ousada, arriscada e, para muitos, necessária. Mas quem é, afinal, Carlo Ancelotti? Como um filho de camponês da Emília-Romagna, se transformou no treinador mais vitorioso da história da Champions League. O que o fez conquistar o respeito de lendas como Zidane, Cristiano Ronaldo, Kaká, Maldini e tantos outros? E mais importante, o que o trouxe até aqui, até a seleção mais cobrada e apaixonada do planeta? Essa história começa longe do calor tropical. Começa entre vinhedos, campos de trigo e pequenas cidades do norte da Itália. Ancelotti não era um prodígio técnico, mas era um estrategista desde cedo. Em campo jogava com a cabeça. Fora dele, observava tudo com olhos de quem já desenhava um plano maior. Sua trajetória como treinador é marcada por uma calma quase religiosa. Ancelotti não grita. Ele sussurra e todos escutam. Seus times são reflexos da sua personalidade, elegantes, eficientes e letais. Mas sob essa serenidade existe um competidor feroz, um homem obcecado por vencer, sem nunca perder a classe. Quando seu nome foi confirmado como técnico do Brasil, milhões buscaram entender. O que esse europeu de fala mansa tem para nos oferecer? Em um país que consagrou Zagallo, Pelé, Parreira e Felipão, caberia um italiano com modos aristocráticos? A dúvida pairava no ar como fumaça após um jogo decisivo. Mas se há algo que o tempo ensinou sobre Carlo Ancelotti, é que ele vence sem prometer. Não vende discurso, não provoca. Ele apenas aparece no fim, com um troféu nas mãos e um sorriso discreto no rosto. E talvez, justamente por isso, seja o homem certo para este momento. Prepare-se. Porque essa não é apenas a história de um treinador. É o começo de um capítulo ousado e inesperado na trajetória da seleção brasileira. E como toda boa história do futebol, ela pode terminar em glória ou em tragédia. Carlo Ancelotti nasceu em Reggiolo, uma pequena cidade italiana cercada por vinhedos e campos de trigo. Era um lugar simples, onde o tempo parecia andar mais devagar e o futebol era jogado com bolas remendadas nos quintais de terra batida. Seu pai trabalhava na lavoura e desde cedo Carlo aprendeu o valor do silêncio, da paciência e do trabalho duro, qualidades que carregaria por toda a vida. Ele começou como jogador profissional no Parma, ainda jovem, demonstrando uma inteligência tática muito acima da média. Não era o mais veloz, nem o mais técnico, mas era o cérebro do time. A visão de jogo, o senso de posicionamento e a leitura tática o destacavam em meio a tantos talentos italianos dos anos 70. Foi na Roma que Ancelotti virou símbolo. Jogando como meio-campista central, se transformou em uma peça-chave no esquema de Nils Lidholm. Conquistou a Série A e 2 Copas da Itália, tornando-se ídolo e referência. Mas o grande salto viria em 1987, quando se transferiu para o Milan e encontrou Arrigo Sacchi, o homem que mudaria sua forma de ver o futebol. Com Sacchi, Ancelotti conheceu o futebol em sua forma mais cerebral. A marcação por zona, a compactação das linhas, a importância do jogo coletivo e do treinamento detalhado. Mais do que jogar, Carlo começou a entender o jogo em suas camadas mais profundas. Era como se um novo universo tático se abrisse diante dele. Lesões encurtaram sua carreira, e ele se aposentou mais cedo do que gostaria. Mas foi esse fim precoce que o empurrou para o banco de reservas. Ainda jovem, assumiu o Reggiana, time modesto da sua região natal.
com simplicidade e disciplina, levou o clube ao acesso para a elite do futebol italiano. Era só o começo. Pouco depois foi chamado para treinar o Parma, o mesmo clube onde havia iniciado sua trajetória como jogador. Lá, conheceu um jovem goleiro chamado Gianluigi Buffon e também viu surgir um tal de Cannavaro. Mesmo sem títulos, deixou sua marca como um técnico moderno, calmo e de ideias claras. Seu verdadeiro batismo de fogo veio com a Juventus. O clube o contratou em um momento turbulento, com expectativas altas e resultados escassos. Foi um período duro, de cobranças intensas e poucas glórias. Mas, como sempre, Ancelotti saiu com a cabeça erguida e com lições que o acompanhariam até os maiores palcos do futebol mundial. Naquela fase, Ancelotti não era ainda o Mr. Champions, mas estava aprendendo a se tornar um. Com um estilo tranquilo, quase antagônico ao perfil dominante dos técnicos italianos da época, ele começou a ser notado como alguém diferente. Um homem que preferia o diálogo ao grito, a lógica à emoção, e que mesmo assim, ou talvez por isso, vencia. Foi no Milan que Ancelotti iniciou sua verdadeira transformação. Após passagens turbulentas, ele voltou ao clube onde havia sido campeão como jogador. Agora, como técnico, herdou um elenco talentoso e instável, e aos poucos o moldou à sua imagem. Criou um time que jogava bonito, sim, mas acima de tudo jogava com inteligência. Em 2003, levou o Milan à glória europeia, vencendo a Champions League. E esse seria apenas o primeiro capítulo. 2 anos depois, sofreu uma das maiores derrotas da história do futebol. A final perdida para o Liverpool em Istambul, após abrir 3-0 no primeiro tempo. Para muitos, aquele jogo marcaria o fim. Para Ancelotti, foi só um tropeço no caminho. Em 2007, a revanche veio com força. O Milan derrotou o Liverpool e voltou ao topo da Europa. A imagem de Carlo, sereno enquanto o mundo explodia em comemoração, entrou para o imaginário do futebol moderno. Mas Ancelotti não era homem de se apegar ao passado. Deixou o Milan com a cabeça erguida e aceitou um desafio completamente diferente: treinar o Chelsea de Roman Abramovich. Na fria e intensa Premier League, seu estilo calmo parecia deslocado. Mas em campo os resultados vieram rápido. Conquistou a liga com um dos ataques mais goleadores da história do clube. Mostrou que podia vencer em qualquer idioma. Depois da Inglaterra foi a vez da França. No PSG, antes da Era Galáctica, Ancelotti foi o responsável por profissionalizar o clube e plantar as sementes do domínio que viria depois. Sob sua gestão, o time conquistou a Ligue 1 e aprendeu a pensar como um gigante europeu. Mesmo sem o brilho midiático, o impacto foi profundo. Mas o chamado mais poderoso viria da capital espanhola. O Real Madrid, clube dos sonhos e dos pesadelos de qualquer treinador, estendeu a mão. Ancelotti aceitou o desafio com o mesmo semblante tranquilo de sempre, e no Santiago Bernabéu escreveu seu nome de vez na história. Em 2014, levou o time à 10ª Champions League, a tão sonhada La Décima. Uma obsessão que durava mais de uma década foi, enfim, conquistada. Foi nesse Real Madrid que Ancelotti mostrou uma de suas maiores virtudes: saber gerir egos. Conseguiu unir nomes como Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema, Modric e Sérgio Ramos em um só propósito. Não com gritos, mas com respeito. Seu vestiário era um templo de equilíbrio, mesmo com estrelas em todas as direções. Após sua primeira passagem pelo Real, seguiram-se experiências diversas: Bayern de Munique, Napoli, Everton. Em cada clube, ele deixou uma marca, mesmo que breve, de competência, serenidade e respeito. Seus títulos não vieram por acaso. Vieram porque jogadores confiavam nele, porque sabiam que por trás daquele homem tranquilo havia um estrategista implacável. E assim, ao fim de sua segunda passagem pelo Real Madrid, Ancelotti carregava consigo mais títulos do que quase qualquer treinador da história. E ainda assim, sua postura permanecia a mesma: pés no chão, sorriso contido e uma única certeza no olhar, a de que ainda não era o fim. A última missão ainda estava por vir.
E ela viria de onde ninguém esperava, do Brasil. Ninguém acreditava quando os primeiros rumores surgiram. Ancelotti na seleção brasileira? Parecia invenção de jornal italiano em busca de manchetes, mas os dias passaram, as fontes se multiplicaram e o nome começou a ganhar força. Até que, enfim, foi oficial. Carlo Ancelotti seria o próximo técnico da seleção mais cobrada do planeta. O mundo parou para escutar. O Brasil, para opinar. Foi uma escolha histórica. Nunca antes um estrangeiro comandou a seleção principal em um ciclo completo. A camisa amarela sempre foi símbolo da ginga, da irreverência, da malandragem com talento. Agora, ela seria conduzida por um europeu de fala baixa, modos discretos e táticas refinadas. O contraste era tão grande quanto a expectativa. A CBF apostava alto. Depois de fracassos sucessivos em Copas do Mundo, era hora de pensar fora da caixa. Ancelotti era sinônimo de estabilidade, experiência e títulos. Não havia treinador mais vencedor na Europa, mas ele conseguiria traduzir isso em resultados com jogadores brasileiros? Conseguiria lidar com a pressão diária, com o clamor da imprensa e da torcida? A dúvida pairava no ar. Ele saberia lidar com a alma do futebol brasileiro? A alma que não se explica em pranchetas, que não cabe nos esquemas táticos, que nasce nas ruas e explode nos estádios. Ancelotti parecia entender que não podia controlar isso, apenas canalizar. E essa humildade começou a conquistar. E assim aquele homem que chegou como um estranho, começou a ser visto como um guia. Um maestro que talvez, só talvez, possa levar o Brasil de volta ao topo. Mas a maior prova ainda está por vir. A Copa do Mundo se aproxima. E nela, não há espaço para teorias, só para a glória, ou para o abismo. Carlo Ancelotti está diante do que talvez seja o maior desafio de sua carreira, não por ser mais difícil taticamente, nem mais exigente tecnicamente, mas porque agora ele não comanda apenas um time, comanda um país, um povo que respira futebol como religião e que há 2 décadas sonha com a 6ª estrela como quem clama por redenção. Aos 64 anos, Ancelotti já venceu tudo. Liga dos Campeões, Ligas Nacionais, Copas Continentais. Em clubes, sua trajetória é irrepreensível. Mas agora, no Brasil, ele entra em território sagrado. Aqui, a lógica se curva ao talento. A prancheta se rende ao improviso. A razão cede espaço ao coração. E Carlos sabe disso. Por isso, não veio para impor. Veio para escutar. Seu maior trunfo talvez não esteja em suas táticas, mas em sua capacidade de adaptação. Onde outros treinadores tentaram transformar a seleção em algo diferente, Ancelotti parece disposto a amplificar o que ela já é. A colocar ordem sem sufocar a criatividade. A organizar sem engessar. A ser um maestro que rege, mas não controla cada nota. Os jogadores o respeitam. A imprensa já o observa com outros olhos. E a torcida, sempre tão impaciente, começa a nutrir algo raro nos tempos recentes. Esperança. Não é uma certeza. Não é uma empolgação cega. Mas é uma sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, a seleção tem alguém que sabe exatamente o que está fazendo. Ancelotti encara o projeto com a serenidade de quem conhece os caminhos da vitória, mas também com o respeito de quem sabe onde está pisando. Seus olhos, sempre calmos, escondem a intensidade de quem vê na camisa amarela sua última missão. Uma missão que não é apenas sobre vencer, mas sobre restaurar um legado. A Copa do Mundo de 2026 se aproxima. E com ela, o momento da verdade. Até lá, o Brasil seguirá em construção, física, tática e emocionalmente. E cada passo dado por Ancelotti será analisado, debatido e cobrado, como sempre foi com qualquer técnico da seleção. Mas talvez com ele o peso do cargo se transforme em leveza, porque sua presença acalma, sua liderança organiza, sua história impõe. No fim, talvez não importe se ele é italiano, alemão ou marciano. O que importa é se pode devolver ao Brasil aquilo que ele perdeu, o prazer de jogar bonito e a alegria de vencer.
E se há alguém que pode fazer isso com classe e sem gritar, é ele. Carlo Ancelotti não veio para ensinar o Brasil a jogar futebol. Ele veio para lembrar que com organização, humildade e talento, o futebol brasileiro ainda pode reinar. E se tudo der certo, seu nome estará para sempre escrito na história do nosso futebol, não como um forasteiro, mas como um dos nossos. E agora queremos saber de você. Será que Carlo Ancelotti é mesmo o homem certo para liderar a seleção rumo à sexta estrela? Ou esse capítulo da nossa história ainda guarda surpresas inesperadas? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo com outros apaixonados por futebol e não se esqueça de se inscrever no canal, porque aqui, cada história tem alma, cada detalhe importa e o jogo só está começando.